Vocês me encontram aí no andressuman.com. Então, para a gente começar, o que é Kanban? Acho que muita gente ainda confunde o Kanban com um quadro, com cartõezinhos colados na parede. E, por favor, pessoal, se eu usar algum termo aqui do português Brasil que vocês não entendam ou ficar um pouco confuso, vocês podem mandar ali no chat, que eu também não estou muito habituado com o português de Portugal. Mas vamos seguindo aqui. O post-it, o cartãozinho, a gestão visual, o quadro, isso é gestão visual. Isso é visualização do trabalho. Isso é uma das práticas do Kanban. O método Kanban, ele foi criado, como eu já disse, pelo David Anderson. Ele começou na Microsoft em mais ou menos 2004, 2005 com isso. A gente fala que é o caminho alternativo para a agilidade porque ele não se embasou no manifesto ágil, ele, na verdade, nem levou em consideração a agilidade em si para criar isso, ele foi inspirado no Lean, no sistema Toyota de produção, mas acaba sendo um caminho alternativo para a agilidade porque o que a gente busca com a agilidade é a entrega contínua, a melhoria contínua, a entrega de valor, então o Kanban acaba nos proporcionando isso. Então, num primeiro momento, o que eu queria deixar claro para vocês? Kanban não é um jeito de trabalhar. Kanban não é um framework. O que você aprende num treinamento Kanban ou as pessoas que fizeram a certificação Kanban não saem com um manual de como trabalhar. O Kanban é uma forma de evoluir. O Kanban, a definição dele é método evolucionário para o trabalho do conhecimento. Ou seja, o Kanban é uma forma de você sair da onde você está. Então, com o Kanban, a gente começa da onde a gente está hoje e vai evoluindo continuamente através das suas práticas e dos seus princípios. Isso no contexto de trabalho do conhecimento. Então, software é trabalho do conhecimento, uma área de marketing é trabalho do conhecimento, uma área de RH, recursos humanos, desenvolvimento humano, treinamentos é trabalho do conhecimento, porque você não entrega um produto palpável. Você não está numa fábrica construindo um carro, construindo uma geladeira, construindo uma garrafa de refrigerante. Você está entregando o trabalho do conhecimento. Então, o Kanban ele é para isso. E uma curva muito conhecida aqui da gestão de mudança, que é a curva J. O que acontece? Hoje a sua empresa, o seu time, tem uma capacidade, né, do que ele consegue entregar, do que ele consegue fazer. Em alguns casos, a gente decide adotar algum framework, adotar alguma coisa, mudar tudo na empresa ou fazer a conhecida transformação digital. E num dado momento, quando se muda muita coisa ao mesmo tempo, se faz o que a gente chama de revolução. A palavra japonesa para isso é kaikaku. E numa revolução, o que acontece? Talvez vocês já tenham vivido isso. Se cria papéis, se cria eventos, se muda muita coisa ao mesmo tempo, muda o organograma da empresa, e parece que você fica pior do que estava antes. Você tem uma perda ao invés de melhorar. Por quê? Porque as pessoas precisam entender como é essa nova forma de trabalhar, entender todas as mudanças que aconteceram, pegar a percepção ali dos pares e dos colegas para buscar essa melhoria, e num dado momento você tem uma melhoria aqui. Qual é o problema de uma revolução? Mudando muita coisa ao mesmo tempo, você passa aqui por um período tenebroso, nebuloso, ruim aqui, até você conseguir se entender e melhorar. O que o Kanban propõe? O Kanban propõe uma abordagem evolucionária, que é o Kaizen. Então, a definição de Kanban é um método para você fazer pequenas melhorias contínuas e evoluir continuamente. Por isso, um método evolucionário. Partimos da onde vocês estão e vamos colocando pequenas práticas, princípios e, a partir da própria gestão do fluxo de trabalho, melhorando continuamente. Então, é por isso que a gente usa Kanban e é isso que é Kanban. Por que a gente adota o Kanban, né? Gerenciar o trabalho em ritmo sustentável. Balancear a demanda com a capacidade. Então, trazer um alívio da sobrecarga de trabalho. A gente sabe que hoje o mundo tem quase 7 bilhões de habitantes, né? Eu acredito que se os 7 bilhões de habitantes soubessem desenvolver software, tinha trabalho para todo mundo, porque a gente tem muito mais demanda do que a capacidade dos nossos times. Então, o Kanban, através desse alívio da sobrecarga de trabalho, você melhora a qualidade de entrega, você aumenta a colaboração,
você traz um orgulho profissional das pessoas percebendo que estão entregando coisas de valor, entregando coisas que são importantes para a empresa. A melhoria contínua em si, que é o coração do método Kanban, e, por consequência, também a satisfação do cliente, trazer o cliente para esse entendimento todo. É por isso que a gente trabalha com Kanban. O Kanban é um método, eu sei que muitos aqui conhecem Scrum. Scrum é um framework, então eles já são, por natureza, coisas diferentes. E o Kanban começa da onde você está. Então, se você está trabalhando com Scrum, o Kanban cola no seu Scrum. Se você está trabalhando com Waterfall, modelo tradicional, o Kanban cola no que você tem hoje. O Kanban começa da onde você está, ele não propõe mudanças revolucionárias, ele é mais evolutivo, como a gente comentou. E a ideia é que hoje eu contar para vocês um case de adoção Kanban. Aconteceu numa grande instituição financeira e esse era o cenário. 70% dos projetos eram considerados ágeis e ainda tinha 30% de projetos em waterfall, modelo tradicional. É uma instituição realmente muito grande, já tinham mais de 200 times, e nesses times eles estavam usando Scrum, alguns um Scrum entre aspas, porque nem se podia chamar de Scrum, dada a quantidade de adaptações que tinha ali feitas. Alguns times de um formato indefinido de trabalho, eles sempre trabalhavam como estavam acostumados, e o Go Horse, ou que é o popular aí, pega e sai fazendo, uma coisa um pouco mais bagunçada ali, no sentido de que a gente está com muita demanda, a capacidade é pequena, vamos pegando e fazendo. Então, o Go Horse, para quem é da área de software aí, é a nossa brincadeira de que pega e sai fazendo e seja o que Deus quiser. Né? E mais de 5.000 pessoas envolvidas nesse contexto como um todo. Quais eram as insatisfações de muitas pessoas nesse contexto? Para trabalhar com Scrum, que era o que estava sendo previsto naquele momento, estava difícil preparar histórias para 2 semanas de trabalho. Difícil de preparar itens para trabalhar durante um sprint ali, que seria de 2 a 3 semanas nesse caso. Tinham muitos times de suporte que tratavam bugs em produção, problemas que aconteciam do nada. Então, dado isso, é muito difícil você conseguir represar os problemas para tratar durante um sprint, né? Muitos times com dependências externas, então imagine que o time ia para uma planning, estimar o trabalho a ser feito que cabia dentro da sprint. Só que no meio do caminho, esse trabalho tinha uma dependência de outra área. Como é que esse time podia estimar ou se comprometer com uma entrega ao final do sprint, sendo que nem era ele que realizava parte do trabalho? E tinham muitas pessoas com habilidades específicas. Então, pessoas que só desenvolviam, pessoas só que testavam, pessoas só de front-end, pessoas só de back-end. E aí imagina que tivesse uma sprint que só tinha trabalho para fazer de uma parte, de algumas correções de front-end. Quem era de back-end não conseguia tratar. A gente pode levar esse cenário para alguns exemplos, por exemplo, de uma área de marketing, onde tem pessoas que são especialistas em edição de vídeo e pessoas que não têm esse perfil. Se a gente tem num sprint só tarefas de edição de vídeo, o que essas outras pessoas vão fazer? Então, o Scrum tem determinadas premissas, né? Ele, como um framework, ele define fronteiras. Ele é um martelo, mas nem tudo é prego. É esse que é o problema. E a área de metodologia, a área que tinha as definições do banco de como que a coisa tinha que funcionar, até o momento tinha colocado no framework interno só o Scrum. Então, assim, usem Scrum. Mas, de novo, o Scrum é um martelo e nem tudo era prego. Então, tinha muitos problemas e insatisfações. É o que a gente chama de não ser fit for purpose, ou ajustado ao propósito, aderente ao propósito. O que a gente quer fazer, a ferramenta que a gente tem, ela não é aderente a isso, né? Então, por isso, as insatisfações. Observando esse cenário, e eu já com uma experiência grande de Kanban, eu comecei a conversar com alguns times. Eu falei, olha, eu tenho uma coisa para vocês. A gente já está entendendo que o cenário de vocês, o mundo real traz para vocês condições que fica difícil de montar uma sprint, de trazer as coisas. Então, a gente pode trabalhar de um jeito um pouco diferente. Só que esse jeito diferente, ele não estava prescrito dentro do framework do banco. Então, eu tinha toda a parte de ferramentas e toda a parte de governança do banco em cima de modelos Scrum. Então, a gente tentou um pouquinho de uma malandragem ali.
Vamos fingir que a gente faz time box, então vamos fingir que a gente faz sprints. Eu abro as sprints mensalmente no Gira, então tem a sprint de janeiro, a sprint de fevereiro, a sprint de março. Mas a gente não vai trabalhar fazendo o planejamento de sprint a cada X semanas ou as 4 semanas aí do mês. A gente vai entrar com conceitos do Kanban já num sistema puxado, já num sentido de trabalhar mais com esteiras. Não necessariamente o Kanban precisa ser fora de sprint, precisa ser um sistema puxado ou como uma esteira. Mas nesses casos específicos fazia sentido. E aí a brincadeira, como eu me sentia meio que um traficante de droga, alguém trazendo coisas ilegais, porque na verdade a gente estava fingindo que estava trabalhando de um jeito por questões de governança, mas a gente estava trabalhando de outro por questões práticas e que faziam mais sentido. E aí a gente conhece o Static. O que é o Static? Static é uma forma de você começar com Kanban, não sei se vocês conhecem ou podem pesquisar a respeito. A sigla STATIC significa System Thinking Approach to Introducing Kanban. Então, são alguns passos para você começar com Kanban num time. Eu vinha conhecer o Static depois, e eu já tinha mais ou menos um modelinho de como trazer para os times de práticas que faziam sentido eles começarem. E aí a brincadeira é que a sigla mudou para Suman, que sou eu, tentando ajudar o time a implementar Kanban. Então, é um modelo de estética, é um pouco diferente. É uma forma que eu trouxe baseado em experiência mesmo. E essa é a Kanban Picture. Esse aqui é um slide que eu criei. Vocês encontram nesse link aqui embaixo, blog do Kazé, Kazé é meu apelido, .com.br/Kanban Picture. Tem lá uma palestra explicando cada ponto aqui da Kanban Picture, explicando como que eu oriento os times no começo do trabalho com Kanban, quais são as primeiras práticas que a gente traz. Essa figura acabou ficando mais conhecida porque o próprio David Anderson compartilhou, a comunidade Kanban conhece, eu fico muito feliz de ter colaborado com a comunidade, trazendo um slide que explica, pelo menos, como você pode começar com Kanban e dar os primeiros passos. Então, eu vou falar brevemente aqui sobre ela, vocês podem depois encontrar lá no blog mais detalhes, tem uma palestra que eu explico com mais detalhes. Mas eu tenho aqui um fluxo de trabalho de exemplo, e aí começo a trazer algumas práticas do Kanban. O que flui no meu quadro? Itens funcionais. E aqui eu não estou muito preocupado com o tamanho dos itens. A nossa brincadeira na comunidade Kanban é entre cachorro e camelo, tudo é animal. Eu evito ratos e elefantes. Então, eu vou fazendo o replenishment, ou seja, me comprometendo com as demandas, e por isso a noiva com a aliança aqui, eu estou me comprometendo com os itens que serão trabalhados. E esses itens vão fazer parte aqui do meu fluxo. Um Kanban, um sistema Kanban, um quadro Kanban, por definição, ele limita a quantidade de trabalho em progresso, que são os limites de WIP. Então, aqui em cima, eu tenho quais são os itens, a quantidade de cartões de limite para cada coluna. Isso aqui ajuda muito com o que a gente diz no Kanban de para de começar, começa a terminar. O que se gera valor é coisa pronta, não é coisa em desenvolvimento. Qualquer empresa, se você trabalha numa área de marketing, se você trabalha numa área de RH, se você trabalha numa área de desenvolvimento de software, o valor, o dinheiro, o ganho vem com o item entregue, não vem com o item sendo trabalhado. Então, o importante é entregar, o importante não é ficar codificando ou testando, né? Entregar com a melhor qualidade possível. Então, limitar a quantidade de trabalho nos ajuda com essa história de para de começar, começa a terminar. A parte da Kanban Meeting, retrospectiva, políticas explícitas, o sentido único do quadro, os itens sempre vão caminhando da esquerda para a direita, você não volta cartões no seu fluxo, porque o cartão o item ele vai ganhando mais conhecimento e a tarefa vai amadurecendo conforme ela vai andando aqui no fluxo. E o conhecimento ninguém tira. Então, é um antipadrão a gente perceber que alguns times estão com o cartão em teste, quando acha um bug, volta o cartão para dev. Na verdade, é um cartão que está em teste que você achou um bug, você sinaliza que ele tem um problema, mas ele já estava na condição de teste. Se eu trago ele para trás e coloco junto com os itens em dev, eu tenho dois itens de maturidade muito diferentes. Um item onde é só corrigir um bug que já passou pelo desenvolvimento
e um outro item onde eu ainda estou concebendo o desenvolvimento. Então, são algumas práticas, algumas dicas aí que nos ajudam. Métricas também, a parte de lead time, que é o tempo que leva para as coisas ficarem prontas. O throughput, que é a quantidade de itens que eu entrego por semana, nesse caso aqui, ou a vazão semanal. O CFD, que é o diagrama de fluxo cumulativo. Então, aqui tem uma série de componentes de práticas do Kanban que a gente logo de largada já consegue introduzir, que traz realmente essa melhoria e essa melhoria contínua. Como eu já disse, mais detalhes vocês podem ver aqui no post. Mas essa é uma base para um time que está começando, para vocês terem noção mais prática do que acontecia. Aqui são algumas fotos do que estava acontecendo. Então, quadros físicos eram bem legais, porque traz o engajamento. Hoje, por conta da pandemia, a gente está trabalhando remoto, então tem muitas ferramentas para isso. O pessoal fazendo uma Kanban Meeting diariamente, né, que é a nossa Daily Meeting, em frente ao quadro, tomando as decisões que precisam ser tomadas para entregar os itens. A parte de métricas, então, a gente trouxe uma maturidade muito maior para as retrospectivas e discussões e ciclos de PDCA do time. Antes era tudo pautado muito em sentimento. Ah, o que você achou bom, o que você achou ruim, o que você acha que pode melhorar. E agora a gente trouxe métricas de quanto tempo levou para fazer, de verdade, qual foi o lead time, por que a maioria dos itens ficam prontos em até 17 dias e alguns itens levam mais de 100 dias para ficar pronto. Que item é esse? A gente poderia ter evitado essa demora? Os itens urgentes, eles estão ficando pronto mais rápido mesmo do que os itens não urgentes? Então você eleva muito a maturidade dos times quando você começa a trazer métricas e decisões pautadas em fatos para suas retrospectivas. E no Kanban a gente gosta muito disso. A gente tem as métricas e a gente toma as decisões baseadas em dados para melhorar essa gestão do fluxo. Quais foram os resultados desses times que a gente foi trabalhando com Kanban e iniciando? Eles sentiram uma maior flexibilidade, por entender que coisas do negócio realmente aparecem de última hora e eles tinham que lidar com isso. As dailies passaram a ser mais efetivas, porque ao invés de estar preocupado em responder o que eu fiz, o que eu vou fazer, o que tem alguma coisa me impedindo, que eu acho que é um péssimo padrão de daily, inclusive. Muitas pessoas fazem a daily assim, eu não vejo problema em responder essas 3 perguntas. A questão é o que você faz depois que você responde as 3 perguntas. Uma daily não é um status report. Uma daily é um movimento de se coordenar com o time para entender o que tem que ser feito para os itens serem entregues. Então, no Kanban, a gente passando por cada item de trabalho e discutindo o que eu tenho que fazer para esse item andar para frente, o que eu tenho que fazer para entregar. E vocês podem fazer isso, inclusive dentro do próprio Scrum, o pessoal gostou bastante. A rapidez ao tratar urgências, então, aquele sentimento de que o que é urgente realmente passa na frente, a gente consegue atender, foi muito bom. Começaram a ter métricas úteis e não eram métricas nem porque alguém estava pedindo para medir. A área de governança, por exemplo, do banco, nem pedia determinadas métricas para eles, mas eles mediam porque aquilo embasava decisões. Então, eu acho ótimo quando o time ele tem métricas, porque ele quer, porque para ele é importante para entender o que pode ser melhorado, e não porque alguém está pedindo para medir. Gargalos começaram a ser identificados, entender quais pontos a gente pode atuar. Eu sempre parto do princípio que as pessoas saem de casa para fazer um bom trabalho. Aliás, hoje elas nem saem de casa, né? Elas sentam em frente ao computador para fazer um bom trabalho. E às vezes só precisa se coordenar, só precisa todo mundo remar para o mesmo lado. Então, quando a gente começa a identificar e trazer realmente esse sentimento de equipa, de time, e as pessoas se coordenarem, removerem os gargalos, o trabalho começa a fluir e você começa a ter entregas. E a gestão visual em si, que é o próprio quadro, já traz ali questões para tomada de decisão. Eu brinco que o quadro Kanban é um grande tabuleiro de xadrez. E a partir do que a gente está vendo, a gente começa a tomar as melhores decisões. Bom, dado isso e dado os bons resultados que alguns times estavam tendo, os times vizinhos, o pessoal do lado, começou a perguntar, mas como é que vocês estão trabalhando? Eu vejo que o André, alguns colegas dele vêm aqui, vocês fazem, parece que um pouco diferente da gente. E aí é essa que é a relação com os skills. O que acontece? Vou fazer um parênteses aqui para falar da historinha dos skills. O esquilo cinza,
ele é da América do Norte. Então, eu estou aqui nos Estados Unidos, muitas praças aqui a gente sai, principalmente na primavera, outono, e tem esquilo para todo lado, e é aquele esquilo cinza. Esse mapa aqui é o mapa da Grã-Bretanha, né? Aí a Inglaterra, Escócia, País de Gales. E o que acontece? Lá o esquilo é o esquilo vermelho. É um esquilo um pouco menor, e é ele que ficava nessa região aí. Mais ou menos ali quando começou a ter, né, muito trânsito de navios, embarcações entre a América do Norte, Inglaterra e tal, o esquilo cinza, que é da América do Norte, ele chegou lá na Inglaterra, chegou na Grã-Bretanha, no Reino Unido. E em 1945, você vê que ele pegava uma parte aqui e o resto era, a grande maioria, era de áreas com dominância do esquilo vermelho. Só que o esquilo cinza, ele se adaptou melhor àquele ambiente. Importante dizer, o esquilo cinza, ele não briga com o esquilo vermelho, não se tem evidência de que eles tenham algum tipo de competição explícita entre si, porém o esquilo cinza, ele consegue armazenar mais gordura, no clima frio ele consegue lidar melhor, ele procria mais rápido, então ele tem mais filhotes. E aí é aquilo que a gente já estudou da seleção natural e Darwin e evolução das espécies, que é a espécie que está mais adaptada àquele contexto é a que vai crescendo e, em dado caso, pode até ser que a outra entre em extinção. No norte aqui, o esquilo vermelho se adapta melhor, mas no resto das regiões, o esquilo cinza começou a ser dominante. E é isso que a gente acredita que acontece com o Kanban quando ele chega ajustado a um propósito. As pessoas estavam tentando martelar um parafuso. E a hora que eu entreguei para elas uma chave de fenda, o Kanban funcionou muito melhor. E aí a squad, a equipa do vizinho, viu aquilo acontecendo e pediu uma ajuda. E a gente começou a ajudar. E aí de um time foi para dois, e de dois foi para quatro, e de quatro a coisa foi crescendo, e a gente percebeu que em determinados contextos que o Kanban foi bastante correto ali no uso em si, aderente ao que precisava ser resolvido, ele foi ganhando força dentro da organização. A gente teve treinamentos, aqui vocês veem, a gente foi fazendo a capacitação do pessoal, a gente foi bem devagar, de forma evolucionária, colocando as práticas, treinando as pessoas. Aqui são algumas fotos dos treinamentos e das sessões que a gente fez lá. Até que um dado momento a área de governança, a área que cuida lá do framework do banco, descobriu. E falou assim, opa, mas espera aí, a gente não usa isso, a gente não conhece isso, e aí se gera um incômodo, né? Imagina uma área de governança entendendo que, poxa, mas vocês deveriam estar fazendo a agilidade em si, trabalhando com métodos ágeis conforme a gente tem prescrito aqui. E aí, meio que a gente descobriu que vocês estão enganando a gente. E aí é que vem o grande ganho, porque eu acredito que não importa a forma que você está fazendo, importa o resultado. E os líderes, os superintendentes, os gerentes dessas áreas onde a gente trouxe essa alternativa estavam felizes com os resultados. E nessa conversa com a área de governança de metodologia, obviamente tem pessoas com bom senso, né? E falaram assim, poxa, se é algo que está entregando, se é algo que traz resultado, talvez a gente deva incorporar isso dentro da nossa área de metodologia e não reclamar que eles estão usando uma coisa que não deveria. Então, foi muito legal porque a gente apoiou na formalização do Kanban dentro do Agile Framework dessa instituição. Então, foi colocado dentro da área de governança métricas Kanban, como que funciona a questão da criação dos boards, etc. Então, o Kanban passou da ilegalidade para a legalidade dentro da organização. O Gira, que é a ferramenta que eles utilizavam, foi adaptada para trabalhar com times Kanban. Então, o Gira ele tinha sprints e tal. A gente adaptou o Gira quando o time é Kanban. Começamos a adotar métricas Kanban e fazer a governança em cima disso. E se tornou uma alternativa ao Scrum. Então, se o Scrum estava funcionando bem e estava legal, as pessoas estavam confortáveis com isso, ótimo. Se o Scrum não era aderente àquele propósito, não era adequado àquele propósito, o Kanban veio com uma alternativa e a gente ficou muito feliz de trazer e formalizar isso. Bom, numa grande instituição, tudo
né? É um grande navio querendo mudar de direção, então as coisas às vezes demoram um pouco mais do que numa startup, num time específico, mas graças ao empenho de muita gente, isso aconteceu e foi bem legal. Esse aqui é o troféu Prêmio Agilidade Brasil 2019. A gente ficou muito feliz da organização, dessa instituição ter ganho esse prêmio como um case de adoção de Kanban. Como que naturalmente o Kanban chegou como algo adequado e aderente àquele propósito, àquele cenário, e se tornou uma alternativa dentro da organização para a entrega com qualidade, com a confiança de todos ali. Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, contar um pouco dessa história.